Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 28 de março, encerramento do mês, antecedendo o feriado do dia 29. Temos aqui o Ibovespa apresentando queda de 0,25%. É o desafio do dia, o Ibovespa trabalhar aí e conseguir se manter acima desses 56 mil pontos. Então vai gerando primeiro a situação um pouco negativa para o pregão de hoje, mas vamos acompanhar o fechamento principalmente para uma avaliação melhor do fechamento da semana, o fechamento do mês para o índice. PTR4. PTR4 segue perdendo força, até começou o pregão tentando ali dar uma subida, mas já vai perdendo força, já vai trabalhando mais próximo da mínima e segue ali mais olhando para a região de suporte que começa em R$ 18,27 e vai até R$ 18,05. Nada a se fazer no meu ponto de vista. Vale 5, ainda abaixo de um ponto importante de resistência, vai caindo ali 1,07%. Para quem chegou a arriscar compra com um perfil um pouco mais agressivo, compra em 33,35 com stop em 33,28, segue aí dentro da posição comprada em 32,28, o stop, e segue dentro da posição comprada, tentando sair da posição lá por volta dos 34,46. Então, ativo nada a se fazer neste momento na minha avaliação. Até passando por uma correção normal, se a gente fosse olhar um gráfico de 60 minutos. Mas vamos ao que interessa, vamos para a próxima ação, falando aqui de OGXP3. OGXP3, pregão de hoje apresentando boa alta de 3,35%. Ontem no vídeo chat de encerramento do pregão, feito dentro do Investmania, cheguei a mencionar que pela primeira vez a OGXP3, dentro dessa tendência de baixa de topos e fundos descendentes, curto prazo, que ela também está em tendência de baixa no médio e no longo prazo, pela primeira vez ela vinha dando um sinal de perda de força da queda, perda de força na tendência de baixa, com possibilidade de ocorrer uma reversão. Então ela vai gerando um primeiro movimento de alta, a gente teria que avaliar o próximo movimento de correção para tentar buscar alguma alternativa de compra, ainda com risco um pouco maior, porque o médio prazo é contrário e o longo prazo também continua sendo contrário. No pregão que está agora tentando, mas eu vou tentar pegar alguma alternativa de compra de curtíssimo prazo. Se a gente olha para o gráfico de 60 minutos, a gente observa um ativo que tinha uma resistência ali importante, dois fundos, duas regiões aí de fundo, e aí ela conseguiu agora gerar um gap de saída dessa região de fundo. Então a única alternativa que eu vejo de se pensar em compra seria mais de day trade. Saiu com gap de alta, está com gap de alta, está sustentando esse gap de alta, ou seja, se romper os 2,49, abre espaço para gerar uma compra de day trade em 2,50, com stop em 2,43. Tá? Se ficar mais esse candle aqui a partir do próximo, somente a partir lá das 11 horas e de 11h15 em diante, se ela conseguir superar os 2,49, abre essa chance de entrada em 2,50 com stop em 2,43, objetivo em 2,57. Lembrando que continua sendo uma operação com risco um pouco maior porque está dentro ainda de uma tendência de baixa no gráfico diário. ELET6 também abriu com boa alta no pregão de hoje. A alta nesse momento é de 8%, mas já chegou a ser bem maior. Chegou aqui a estar em alta ali em torno de 11%. Só que bateu aonde? Em cima de um ponto de resistência, suporte que foi perdido, funcionando agora como resistência. A tendência do gráfico diário nessa ação é indefinida. O fato é que o ativo, perdendo esse suporte que vinha caminhando para isso, os 10,95 ali no gráfico semanal, vou até ampliar aqui, montaria um pivô de baixa totalmente coerente com o cenário do mensal, que é tendência de baixa de longo prazo, com correção, e aí estaria montando um pivô de baixa no médio prazo, com expectativa de retomada do movimento de baixa. Então é um ativo ainda com cenário ainda mais para se pensar em ponta vendedora do que ponta compradora. Abre espaço para se arriscar na ponta compradora se esse ativo conseguir vir para cima da região dos R$12 e depois de uma avaliação da correção, tentar pegar o próximo movimento de alta, avaliar o sinal de alta após a correção para uma possível entrada nesse ativo. Com risco muito mais alto
para se fazer esse tipo de operação. Se fizesse esse mesmo tipo de operação que eu estou mencionando aqui, ó, correção, teria tomado stop aqui porque não desenvolveu muito e depois reverteu, porque o semanal e o mensal ainda não estão a favor desse tipo de operação. E por último, BBS3. BBS3 tem um pregão aí em alta de 1,3%. Ativo vai mantendo sua tendência de alta de curto prazo. Gerou aqui uma lateralização. Na nossa avaliação em relação a todo esse movimento de subida, esse rompimento é de forma antecipada. Poderia ficar mais tempo aí congestionado. Está num ponto importante de resistência, ali os 23,37 no gráfico mensal. Então não estaria efetuando compra nesse rompimento. Mas é importante destacar que o setor como um todo vai bem. Ainda vai mantendo uma certa força. BBDC4 gerou um sinal até importante no pregão de ontem. E a BBS3 vai rompendo a resistência aí. O que seria então interessante para compra? Depois desse rompimento, avaliar a correção, pensar mais em pullback, em compra após o teste da resistência que foi rompida, agora funcionando como suporte. Essa seria a alternativa que julgo como mais interessante em cima de BBAS3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Desejo a todos um excelente dia, um ótimo feriado e uma boa Páscoa. Até mais.